Estava a olhar ali para a Karina e para o Luí. Agora vocês já estão aqui noutra condição. É. Muito bem, graças a Deus. É bom estar aqui. É tão bom nós estarmos na presença do Senhor. É tão bom nós recebermos dEle, darmos a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão e haver aqui uma troca recíproca. Amém? Nesta noite eu tenho aqui alguma coisa para que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com os irmãos. Eu não tenho a pretensão de... Não sou uma pregadora, não sou uma pastora, não sou nada disso. Sou um vaso que me disponho nas mãos do Senhor para ministrar. Ministrar não é bem ministrar, é partilhar a palavra do Senhor, amém? E nesta noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria partilhar com os irmãos. E vamos abrir as nossas Bíblias, quem tiver, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46 ao 52. Amém. Graças a Deus. É tão bom estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. É o bem mais precioso que nós temos. Amém? Estes tempinhos que nós ficamos na presença de Deus é tão bom. Eu penso muitas vezes, eu não sabia viver sem isto. Acho que não dá para viver sem Ele. Amém? Os irmãos concordam comigo? Não dá. Não dá para viver sem Ele. Eu penso muitas vezes, e por isso é que nós devemos sentir a responsabilidade de nós partilharmos Jesus às outras pessoas, porque eu penso muitas vezes o que será uma vida sem Jesus. Os irmãos já pensaram nisso? Uma pessoa que não tem Jesus, nós habituamos-nos. Eu falo por mim, eu desde os 6 anos de idade que comecei a frequentar a igreja junto com os meus pais e isso. Depois mais tarde, claro, eu tive que tomar uma decisão. Mas nós habituamos-nos, isto faz parte de nós, não é? Isto faz parte de nós. Mas as pessoas que não conhecem, nós não sabemos a turbulência. Mesmo nós, às vezes, quando nós fraquejamos, quando nós descoramos um pouco da oração, da leitura, os irmãos sabem como é que se sentem e eu sei como é que me sinto. Hã? Não começamos a vacilar? Começamos. Agora imaginem aqueles que não têm a Jesus, que ainda não experimentaram a salvação. É uma turbulência. É uma das coisas que eu percebo muitas vezes. Pronto, ali no prédio onde eu moro, eu tenho ali algumas situações neste momento, pessoas que estão a passar por situações muito, muito complicadas a nível de saúde e isso. E eu vejo a turbulência. Ainda hoje eu estava a falar com uma vizinha e eu estava a ver a turbulência que ela está a passar, que eu já passei aqui há uns 7 anos atrás. Ela está a passar neste momento e ela dizia-me assim: vizinha, como é que você consegue? Como é que você conseguiu? E eu tive a oportunidade de dizer: mas a vizinha sabe, você conhecia tão bem, o seu esposo também conhecia tão bem. O meu esposo, e isso, até foi colega do meu marido na hotelaria. E eu depois ela ficou um bocadinho ali na minha casa, estive a falar com ela. E ela disse-me: vizinha, estou mais leve. Disse: está mais leve, mas você precisa de fazer uma coisa. Já no outro dia eu tinha estado com ela outra tarde. Hoje foi outra vez. Eu acredito que, isto costuma-se dizer, água mole em pedra dura, bate até que fura. É? E se nós formos insistindo e partilhando e pedindo ao Senhor que nos dê a oportunidade de fazer isso, Deus vai nos dar essa oportunidade. Por isso, meus queridos, o que eu queria dizer com isto, mesmo nós que temos Jesus, já aceitamos Jesus, temos de ter muito cuidado com a nossa vida.
com o nosso tempo, o tempo que nós investimos com Deus, o tempo que nós damos a Deus, nós temos que pensar nisso, porque se nós descoramos, e a vida, e os irmãos sabem isso tão bem como eu, tanto as senhoras como os irmãos sabem isso, se nós não tivermos cuidado, quando nós nos levantamos, aparece isto, aparece aquilo, e aparece aquilo, e aparece aquilo, e às tantas o tempo passou e nós não fizemos aquilo que devíamos ter feito. O mais importante foi a leitura, foi o nosso tempo com Deus. Por isso, o meu incentivo é para os irmãos e é para mim também, que nós tenhamos sempre a prioridade do Senhor. Amém? Então vamos ler aqui este texto para nós vermos aqui a atitude deste homem. Aqui o Bartimeu, todos nós já conhecemos esta história muito bem, mas eu queria aqui destacar alguns pontos que diz. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Então agora este homem, nós vemos neste texto que há um homem com uma condição física, com uma deficiência física, cego. Para além de cego, ele também tinha uma condição social, era mendigo, que dependia socialmente das outras pessoas que lhe davam alguma coisa, certamente para ele se alimentar, para vestir, como hoje em dia na nossa sociedade. E ele vivia sem esperança. Ele vivia sem... Imagina uma pessoa cega, ainda por cima mendigo, a condição dele não era nada agradável. Porém, um dia ele teve uma atitude. E aqui é que eu queria destacar aqui alguns pontos. Que ele, quando ele percebeu que Jesus, ele estava à beira do caminho, isto agora sou eu aqui parafraseando, falando. Ele, quando ele percebeu, ele estava à beira do caminho, estava ali a mendigar, à espera certamente que alguém lhe desse alguma coisa para comer. Quando ele percebeu que Jesus estava a passar por ali, no meio daquela multidão, ele começou a clamar por misericórdia, por ajuda. Misericórdia, compaixão, por ajuda. Mas quando ele começou a clamar por misericórdia e por ajuda, alguma coisa aconteceu. Foi que alguém começou a impedir que ele fizesse isso. Mas ele não desistiu. Amém? E aqui nós podemos ver o cego Bartimeu estava decidido em ter um encontro com Jesus. Ele não se deixou ficar por aqueles que estavam ali a querer bloquear a chegar a Jesus. E aqui eu posso perceber e também transportar isto muitas vezes para a nossa vida. Nós até queremos e temos desejo de nos aproximar de Jesus, mas as coisas que se levantam à nossa volta para impedir que isso aconteça. Nós que já aceitamos Jesus e mesmo as outras pessoas que elas são convidadas e até para vir, os bloqueios que elas encontram para chegar até Jesus. E nós muitas vezes, mesmo nós que já aceitamos Jesus, nós sabemos que precisamos dele, nós precisamos chegar à sua beira, à sua presença, mas levanta-se tanto obstáculo. Por vezes é família, por vezes são amigos,
Jovens, atenção, colegas, vocês sabem disso melhor que eu, ou igual a mim, porque eu também fui estudante e sei como é que é. As coisas que se levantam e até nós, muitas vezes, quando vimos a casa do Senhor. Os nossos pensamentos podem nos impedir. Nunca aconteceu nós estarmos aqui, então sou eu, estou aqui e a cabeça anda aqui num rodopio, a impedir-me de eu me concentrar e ficar na presença de Deus. Amém? Mas este homem, ele teve uma atitude, ele não deixou que isso acontecesse. Ele não deixou que estes homens, que como nós vemos aqui no versículo 48, diz assim, e muitos o repreendiam. Eles achavam que ele não tinha o direito de chegar a Jesus. Como um homem sem condição física, um homem sem condição social, que ele não tinha o direito de estar ali a perturbar Jesus. Mas lembrem-se de uma coisa, Jesus, ele está atento a nós. Ele está atento a nós, mesmo naqueles momentos em que tudo à nossa volta nos quer bloquear de nós chegarmos à sua presença. E Ele fica ali. E se nós ficarmos atentos, mesmo naqueles momentos de turbulência, naqueles momentos em que nós até não nos apetece, se nós tomarmos atenção àquela voz do Espírito Santo, aqui estou eu, meu filho, anda cá. Amém? E nós devemos ficar atentos a isso, como este homem estava ali, no meio daquela turbulência, mas Jesus o chamou. Amém? Nós vemos isso no versículo 48 que diz, e Jesus parando, disse que o chamassem. E eles foram e lhe disseram, olha, tem bom ânimo, anima-te, levanta-te, que ele te chama. E aqui este homem, eu quando estava a ler isto, e eu pensei, este homem, certamente, quando ele ouviu isto, e nós vemos no versículo a seguir que diz, e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Por que é que ele largou a capa? Os irmãos já pensaram sobre isso? A capa estava suja, de certeza. A capa estava pesada. Se ele era um mendigo, nós podemos ver, basta nós irmos ali ao Lidl, e ali debaixo daquela ponte, se nós olharmos, e está ali o Cláudio, tu sabes isto tão bem, que é a tua área, de pessoas que vivem na rua, a roupa delas, elas têm uma grossura de sujidade que pesa. E este homem, a primeira atitude que ele teve, ele libertou-se da capa, para quê? Para ele ir mais rápido à presença de Jesus, ir ter com Jesus. Irmãos, e nós, qual é a capa que nós precisamos tirar de nós para irmos rápidos à presença de Deus? O que é que nos está bloqueando de nós irmos à presença de Deus? Qual é a capa que nós precisamos retirar de nós? Será o medo? Será a culpa? Porque já há muito tempo que eu não vou à presença de Deus, já há muito tempo que eu não oro, já há muito tempo que eu não leio a palavra. Será que Jesus ainda me vai receber? Será que Jesus ainda vai ter atenção? Alguma coisa que fizemos e temos consciência que isso desagradou o Senhor? Estamos fora da vontade de Deus? Meus queridos, mas nós sabemos o que é que a palavra diz lá em 1 de João. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, irmã, se há alguma coisa na nossa capa, alguma coisa que nos está perturbando e nós temos consciência que não foi correta, então confesse o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e o seu sangue nos limpa. Amém? E outras coisas mais que nós precisamos retirar a capa para quando Jesus nos chamar. Anda cá, anda. Então nós larguemos a capa e irmos à presença de Jesus. Amém? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça?
Que pergunta tão interessante. Muitas vezes nós vamos à presença de Deus e muitas vezes ficamos lamuriando. Ficamos, sei lá. E Jesus está ali à espera. Ele sabe aquilo que eu preciso. Ele sabe aquilo que o irmão precisa. Mas Ele está à espera que eu diga e que eu fale. Eu tenho, ainda ontem, quando eu estava a meditar nisto, tinha eu cerca dos meus, entre os 15 e 16 anos, e eu lembro-me tão bem disto. Marcou-me de tal maneira que, pronto, já sabem, aquela fase da adolescência, aquelas coisas que todos nós passamos por lá. Por isso, meus queridos, vocês já passaram da adolescência, vocês já são jovens. Mas tem outras coisas. E os mais velhos também têm. Não pensem que vocês, quando passarem de serem jovens e serem já adultos, que isso passa. Nós temos outras coisas. Não é verdade, irmãos? Nós temos outras coisas que por vezes bloqueiam a nossa mente e a nossa vida, não é? E eu naquela altura, era um domingo, tínhamos saído do culto, fomos para casa e eu cheguei a casa e estava desejando de ir para o meu quarto e ficar sozinha. Estava triste, estava infeliz, aquela fase mesmo esquisita. E eu fiquei diante de Deus e lá disse a Deus o que tinha a dizer e essa coisa toda. E deitei-me. Quando estava deitada e estava mesmo assim a passar pelo sono, uma voz tão íntima: o que é que tu queres que eu te faça que tu não deixas? E eu acordei, irmãos, saltei da cama e fiquei de joelhos na presença do Senhor. Aquilo marcou-me de tal maneira que eu percebi que aquilo que eu estava a chorar, aquilo que eu estava amargurada, que aquilo não era aquilo que Deus queria. Então Deus não podia fazer algo em mim, Deus não podia trabalhar em mim, porque aquilo estava impedindo a sua ação. E a partir daquele dia, aquilo marcou-me e eu, na minha inexperiência, na minha, eu comecei a dizer: Senhor, então é assim, então eu quero a tua vontade. Só que a vontade de Deus, muitas vezes, não é bem aquilo que nós naquele momento até desejamos. E comigo aconteceu isso. Aquilo que eu tanto ansiava, aquilo que eu tanto queria, eu comecei a perceber que não era. E Deus começou a trabalhar em mim. Amém? E depois, pronto, foi o meu percurso, depois, por aí adiante, a chamada, o serviço, e aqui estou. Isso era uma história muito longa. Meus queridos, aqui, quando Jesus pergunta a este homem: o que é que tu queres que eu te faça? E a resposta dele foi: que eu veja. Naquele momento era uma das necessidades que ele tinha, era ele ver. Foi um milagre que Deus fez na vida dele. Depois disso, e então, ele, depois desse milagre na vida dele, nós vemos no versículo a seguir. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E aqui é outro ponto que eu gostava aqui de nós pensarmos um bocadinho. Ele recebeu o milagre, mas ele não ficou por ali. Muitas vezes nós recebemos a bênção, muitas vezes nós recebemos aquilo que até pedimos e depois nós ficamos por ali. Mas este homem, ele teve uma atitude muito interessante e maravilhosa. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Isto é alguma coisa que nós também devemos pensar. Que o milagre, a bênção que nós recebemos, que não faça com que nós fiquemos estagnados e satisfeitos. Amém?
Porque Jesus tem mais. Porque Ele dá-nos, mas também Ele espera de nós retribuição. Amém? Nós o seguirmos, nós o amarmos como Ele é digno, porque Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso serviço, e nós fazermos a sua vontade. Por isso, se nós queremos uma vida vitoriosa, se nós queremos uma vida de bênção sobre bênção, há um corinho que nós cantávamos, não é? O irmão Isaac deve lembrar, o Samuel também. É bênção sobre bênção. Nós, quando recebemos a bênção, não devemos ficar ali, mas devemos continuar a seguir a Jesus. Amém? Por isso, a atitude deste homem, e disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou, e logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Então, ele passou a seguir Jesus. Se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, não podemos nos contentar apenas com os milagres. É um milagre, pronto, ok, formidável, estou feliz e contente, vou fazer a minha vidinha, quando eu precisar outra vez vou à presença de Deus à busca do milagre, mas isso não funciona assim, amém? Nós devemos também desejar fazer a sua vontade e andar em sua presença. Conclusão, uma vida vitoriosa depende de decisões e atitudes corretas. Bartimeu não só ouviu que Jesus estava, ele não só ouviu que Jesus estava passando por aquela estrada, como decidiu em seu coração ter um encontro de transformação de vida com ele. Não só o milagre, mas ter uma vida de transformação com ele. E para isto, ele levantou-se e gritou até ser ouvido pelo Mestre. Irmãos, decidamos correr para Jesus hoje e recebermos transformação de vida. Amém? É isto que deve ser o nosso desejo. Quando nós estamos aflitos, devemos ir, ok, mas depois da bênção nós continuarmos firmes e fiéis ao Senhor. Amém? E hoje temos um culto de oração. Eu não sei o que é que os irmãos têm em vós, se está tudo bem. Se está tudo bem, graças a Deus, então vamos agradecer por isso. Se alguma coisa está perturbando o vosso coração, se estão à procura também de Jesus vos dizer o que é que tu precisas, então fique na sua presença. E agora eu vou pedir aos irmãos para eles cantarem mais uma vez aquele Magnifiquemos ao Senhor. E enquanto eles estão cantando, vamos ficar na sua presença, vamos dizer a Ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos a precisar. Eu sei aquilo que estou a precisar neste momento e certamente o irmão sabe aquilo que está a precisar neste momento. Então diga a Ele aquilo que precisa, porque Jesus está aqui e certamente Ele vai mexer connosco e nos vai questionar o que é que tu precisas. Então diga isso ao Senhor, diga isso ao Senhor o que você está a precisar a Ele. Eu vou dizer a Ele aquilo que eu estou a precisar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos dizer a Ele aquilo que nós precisamos nesta noite, da sua presença. É o mais importante de tudo. É Jesus na nossa vida. E depois aquilo que nós mais precisamos. Qual é o milagre que nós precisamos? Qual é a transformação que nós precisamos? E Deus sabe, Ele conhece. Por isso, Senhor, nós vimos à Tua presença neste momento, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Precisamos da Tua presença. Precisamos, Senhor, que Tu faças um milagre em nós. E, Senhor, e transformes algo que está fora da Tua vontade, Senhor. Nesta noite, mexe com cada um de nós. Trabalha em nós, Senhor. Oramos também pelos nossos irmãos que não estão aqui, Senhor. Mexe com as suas vidas. Trabalha nas suas vidas, Senhor. Dá-nos fome e sede de estar na Tua presença, Senhor. Te buscar como Tu és digno, Senhor. Te glorificar como Tu és digno, Senhor. Faz assim, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.